Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um dia e hoje é quarta-feira, nós vamos estudar História. Vocês vão abrir o livro na página 279, colocar a data de hoje, né? Hoje são 3/6, estamos no módulo 2 e o capítulo 5. A gente vai estar estudando ainda sobre o Brasil no século XIX, ok? E nós vamos estudar os assuntos. Os trabalhadores escravizados e o café, o movimento abolicionista, os imigrantes no Brasil, a mão de obra imigrante, motivações e a viagem, né, para o Brasil, quer dizer, as viagens que os imigrantes fizeram para vir para o Brasil, ok? Então vamos lá. Os trabalhadores escravizados e o café. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que vocês já conhecem, essa lei, que foi a lei que ficou proibido o tráfico de escravos, né? Que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Bom, gente, para vocês entenderem, né, como uma forte pressão da Inglaterra de 1850, o que estava acontecendo nessa época, né? Lá em 1850. Alguns anos depois, o que aconteceu? Em 1871, aqui 1850, né? Então, em 1871, né, que foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data, né? De 1871. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em outras regiões do país, principalmente do Nordeste brasileiro. Então, os cafeicultores estavam, na verdade, perdendo, né, aos poucos a sua mão de obra escravizada. Aí, o que eles começaram? Como essa mão de obra escravizada estava muito concentrada também lá no Nordeste, eles começaram a trazer esses escravos, né, aqui para, vamos dizer, a região do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Bom, mas aí, gente, não ficou tão fácil porque estava sendo proibido, né, trazer escravo de qualquer lugar, fosse da África ou fosse de outro lugar daqui do Brasil. Então, os escravos que estavam lá na região Nordeste, eles tinham que ficar lá. Eles não eram para serem trazidos aqui para serem, né, aqui no caso da região Sudeste, para continuar sendo escravos. E aí, como cada vez mais os fazendeiros começaram a encontrar, né, a dificuldade de ter essa mão de obra escravizada, e aí, gente, eles encontraram outra solução. Qual foi essa solução? Foi estimular a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Isso aconteceu, gente, devido à falta de emprego que estava acontecendo lá na Europa, ok? Provocada pela Revolução Industrial. Nesse período, estava havendo uma revolução industrial lá na Europa. As indústrias lá estavam se modernizando. Então, quem trabalhava na indústria nessa época, lá na Europa, na Inglaterra, nos países, em Portugal, na Espanha, né, principalmente, eu estou falando da Inglaterra, tá? Estava se modernizando. Então, os profissionais que trabalhavam, que eram antigos, né, que trabalhavam nas fábricas, nas indústrias, estavam perdendo o seu emprego, porque essas fábricas, essas indústrias estavam se modernizando. E aí eles ficaram sem o emprego, pois por causa desse avanço tecnológico das máquinas, né, e por causa disso dispensou um grande número.
Então, os fazendeiros aqui, eles estavam interessados nesses trabalhadores europeus para ficar no lugar dos escravos, tá? Mas isso foi acontecendo assim, foi um processo, foi logo de uma vez não. E é isso que nós vamos ver, ok? Então, é como eu falei aqui, ó, entretanto, diante da dificuldade cada vez maior, né, de fazer uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros, né, eles encontraram outra solução, que foi estimular a vinda de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados na lavoura de café, tá? Aqui é uma fotografia, uma imagem de escravos na colheita de café. Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos ver o movimento abolicionista. Com toda essa questão, gente, perto, né, de muita gente aderindo a esse movimento abolicionista, muita gente contra a escravidão, mesmo porque também lá na Europa já não tinha, já estava acabando esse negócio de escravo, de negros escravizados, né? Isso continuava aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas lá na Europa já não tinha mais. Não existia mais a mão de obra escravizada, né? Não tinha mais negros sendo escravizados. E aí esse movimento ele foi crescendo, ok? Então, olha só, desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como os escritores, os advogados, jornalistas, políticos, passaram a defender a abolição da escravidão, tá? Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. Os escravos já lutavam para isso. E esses abolicionistas começaram a cada vez mais, né, se intensificar com esse movimento, ok? Bom, e aí, quando isso os anos foram passando e quando chegou no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, né, que colocou o fim, então, a escravidão no Brasil. Foi quando a princesa Isabel assinou o decreto dizendo que não haveria mais escravos no Brasil, ok? Mas isso também, gente, não foi porque ela foi boazinha, não, ok? Foi por causa da pressão também dessas pessoas, né, desse movimento que ficaram pressionando o Dom Pedro II para que isso acontecesse. E além da pressão aqui no Brasil, também havia uma pressão dos outros países, dizendo que o Brasil tinha que acabar com essa mão de obra escravizada, que estava na hora de acabar com isso, ok? Bom, o movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio, né, em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão, então, gente, tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi os representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Então, esse foi o último grupo, né, o grupo dos grandes fazendeiros, cafeeiros, que não queria que acabasse a mão de obra escrava. Claro, né, porque os escravos trabalhavam de graça para eles.
E além do mais, gente, eles queriam uma indenização por perder esses escravos. Olha, como pode? A pessoa pedir uma indenização que nunca gastou nada com os escravos, mal alimentava os escravos, não pagava o salário para os escravos, né? Não dava uma vida digna aos escravos. Como é que eles queriam ser indenizados por isso? Brincadeira, né? Mas isso não aconteceu, eles só quiseram, ok? Aqui, gente, é uma imagem representando já os escravos, quando eles foram libertados. Eles saíram das fazendas com o pouco que tinham, tá? Pegavam uma trouxa de roupa, levavam, e eles aqui, ó, já saindo, fugindo, querendo ficar longe daquela opressão, né? Vamos lá. Os imigrantes no Brasil, né? Então, depois disso tudo, houve a libertação dos escravos e os fazendeiros incentivaram para que esses imigrantes viessem para cá. E foi o que aconteceu. Então, durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães, os italianos, né, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Então, no sul do país, no Rio Grande do Sul, principalmente Gramado, Canelas, tem muita colônia alemães, né, muita colônia desses imigrantes. Por que também que eles escolheram o sul do Brasil? Porque o sul do Brasil é a região mais fria do nosso país. E lá na Europa é muito frio. Na época do frio é sempre a temperatura abaixo de zero. Então eles escolheram aqui no Brasil, procuraram vir para cá e ficar em regiões mais frias. Aqui no Rio de Janeiro, eles procuraram ficar mais na região serrana. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né, que são regiões mais frias daqui do Rio de Janeiro. No sul, né, os estados, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, lá tem muita colônia desses imigrantes, tá? Em São Paulo também tem, tá? Ok? Então aqui são aspectos da cultura suíça, ó, da cultura suíça, que estão presentes nos dias de hoje na cidade de Nova Friburgo. Então tem muita lá, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, tem uma arquitetura muito europeia, gente, tá? Eles preservaram, né, preservam até hoje essa arquitetura desses imigrantes, ok? Bom, esses imigrantes, gente, eles vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola. Então, o governo brasileiro, ele também teve interesse de trazer esses imigrantes. Por quê? Dessa forma, a população brasileira começou a crescer. Lembra de geografia, que eu estava falando sobre a população brasileira, né, que cresceu bastante com a vinda dos imigrantes, ok? Bom, agora nós vamos ver a mão de obra imigrante, tá? Então, depois que eles chegaram, eles vieram para cá, né, a partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil, ou seja, né, esses imigrantes estavam vindo para cá. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta da mão de obra em suas propriedades, utilizando-se de diversos meios de propaganda. Os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Foi quando eles trouxeram muita gente da Itália, muitos italianos foi que vieram para o Brasil para trabalhar no cultivo do café, tá? E quais foram as motivações, né, desses
estrangeiros, desses imigrantes virem para cá. Eu já falei para vocês, mas aqui eu vou ampliar, tá? A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia. Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social. Tá? Econômica, porque muita gente perdeu o emprego por causa da Revolução Industrial. E social, né, porque muita gente lá ficou desempregada, ok? Então, muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Lá na Europa, né, a Revolução Industrial não atingiu só a cidade, não, atingiu o campo também. Então, os trabalhadores, os agricultores europeus, né, eles também perderam os empregos dele por causa da modernização das máquinas. Aí eles foram para a cidade. Quando chegou na cidade, também não tinha emprego para eles. Foi quando, né, eles vieram tomar a decisão a vir para o continente americano, né, no caso o nosso continente, para vir trabalhar aqui no Brasil, ok? Bom, a viagem, como foi essa viagem, gente, desses imigrantes? Não foi boa não, tá? Então, olha só, vamos lá. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 passageiros. Olha só, imaginem. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas com a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Então, gente, olha só, não foi fácil, tá? Por quê? Primeiro, esses imigrantes, eles vieram para uma nova terra, tá? Tiveram que superar suas diversidades, né? No caso, as suas superar diversas dificuldades, né? Eles tinham que abandonar os seus países, a sua cultura, para vir morar num outro país, com uma outra cultura, com outro clima, e eles passaram por tudo isso, mas eles vieram com um propósito. Que propósito? De vencer, de ter uma vida melhor. Foi para isso que eles vieram para cá. E até hoje, nós temos aqui no Brasil, né, muitos descendentes desses imigrantes. Tá bom? Bom, gente, olha, essa fotografia está mostrando os imigrantes italianos aguardando o embarque para o Brasil. Então, por isso que eu volto a dizer, nós somos um povo, né? O Brasil é um povo de várias culturas. Por quê? Por causa dessa mistura de tanta gente, né, que veio para cá e se misturou junto conosco. Ok? Então, nós somos uma miscigenação, temos uma cultura riquíssima, envolvendo outras culturas também. Ok? Então, gente, olha só, por hoje é só, tá? Vocês agora vão fazer as atividades. Um beijo e até a próxima aula.